Fala galera, aqui é o professor Lucas Dias e eu vou começar com você agora uma série de 5 vídeos focado em raciocínio lógico para você que vai prestar o concurso da Prefeitura de Uberlândia, beleza? Você sabe que são 5 tabelas que você precisa decorar, que você precisa ter na ponta da língua. Então, em cada aula, em cada vídeo, eu vou fazer uma tabela, tá certo? Vou tentar ter uma forma mais didática possível para que eu possa ajudar você a detonar na prova e alcançar a sua tão sonhada aprovação, beleza? Então, bora lá. O esquema é o seguinte, nessa primeira aula, nós vamos falar do que chamamos de conjunção, que é o conectivo E, tá certo? O seu símbolo é esse triângulozinho aqui, ó. Veja que você não fecha aqui embaixo. Então, a primeira informação que você precisa ter em mente, a nomenclatura você precisa saber. Então, toda vez que você encontrar o Ezinho, tá? O seu símbolo é esse aqui e você vai falar conjunção, beleza? Então, qual que é a minha ideia? Eu vou pegar aqui um exemplo, tá? E esse exemplo, ele vai deixar muito claro para você como que você forma essa tabela verdade. Fechou? Já já a gente vai preencher isso aqui e tudo vai ficar muito claro para você. Vamos lá. O nosso exemplo é o seguinte: empresa contrata funcionário que fale inglês e fale espanhol. Opa, eu estou diante de uma proposição composta, tá? Proposição composta, e eu percebo a proposição simples de cá e a simples de cá, ambas ligadas por um conectivo que nada mais é que a nossa conjunção. Ok. Qual é a ideia para quem nunca trabalhou tabela verdade? Olha só que interessante. Eu vou circular o meu Ezinho aqui, a simbologia que a gente vai usar, beleza? E aí, essa primeira parte aqui, ó, eu vou estar chamando de Pzinho, que é uma das letras usuais, e a segunda parte, o fale espanhol, eu vou representá-lo pela letra Qzinho, Q de queijo, correto? Alguns exercícios utilizam A e B, mas isso fica a seu critério. As letras usuais são P de pato e Q de queijo, correto? Mas por quê? Porque agora a gente vai usar a simbologia para montar a nossa tabela, correto? E que é a primeira tabela que você precisa saber de cor. Então vamos lá. Ó, nesse primeiro espaço aqui, eu vou pegar a nossa primeira proposição, que é o P. Então eu venho e coloco aqui, ó, P. Na segunda coluna, nós vamos pegar a nossa segunda proposição, que é o Q. Então eu venho aqui, ó, completo com Q, tá certo? E agora a gente vai pegar a proposição composta como um todo, tá? E no lugar do Ezinho, nós vamos usar o seu símbolo. Então, eu vou colocar assim, ó, P e Q. Pronto. Beleza. E aí, pronto. Como que eu preencho as minhas colunas? A primeira coluna, tá? A primeira coluna, sempre você vai pensar assim, 50%, 50%. 50% do quê? Ó, 50% de V, então as duas primeiras linhas você coloca V e as duas últimas você coloca F. É sempre assim? Sempre assim. Agora, uma outra informação que eu preciso comentar com você. Veja que a nossa tabela possui 4 linhas. Então você vai encontrar tabelas com 2 linhas, tabelas com 4, tabelas com 8, 16 e assim por diante. O que mais acontece em concurso público são tabelas com 4 linhas. Um ou outro você encontra tabelas com 8, mas é muito importante que você faça alguns casos com 8 linhas, até para você treinar. Mas a grande maioria são tabelas com 4 linhas. Agora, quem que determina essa quantidade de linhas? Vou colocar para você. Essa fórmula aqui, ó, 2 elevado a n. Tá? Essa fórmula, o 2 é fixo, 2 elevado a n vai fornecer para você a quantidade de linhas que a sua tabela vai ter. Então, nesse caso, o exemplo que eu peguei, ó, tem 2 proposições simples. Ela é formada por 2 proposições. Então, nesse n, você coloca essa quantidade. Então, como são 2, você vem e coloca 2 elevado a 2, que é 4, tá? Se você pegar um exemplo que tem 3 proposições, certo? Aí você faz 2 ao cubo e assim sucessivamente.
2 ao cubo seria 8, então 8 linhas. Mas na grande maioria, os seus exemplos serão de 2 proposições. As 5 tabelas, verdade, que você tem que guardar são tabelas com 4 linhas, tá certo? Então eu já peguei um exemplo específico para representar o nosso primeiro caso. Então vamos lá, ó. Aí você vem, né? Eu peguei aqui fale inglês, eu chamei de P. A primeira coluna você sempre coloca 2 V's e 2 F's. Isso é fixo. A segunda coluna, que representa o fale espanhol, você vai colocar de forma alternada. Ó, VF, VF. Fechou? Só isso. Agora vem o final, tá? A conclusão da nossa tabela. Então você vai pensar comigo. Empresa contrata funcionário que fale inglês e fale espanhol ao mesmo tempo. Então, chegou o primeiro candidato lá na empresa. O que você percebe? Esse candidato, ele fala inglês e ele fala espanhol. Serve para a empresa? Serve. Então, você vem aqui e coloca, verdadeiro. Agora, a segunda pessoa que procurou essa empresa, ó, ela fala inglês, V, mas ela não fala espanhol. O que eu percebo? Ela não serve para a empresa. Porque a empresa disse, eu quero um funcionário que fale inglês e fale espanhol. Percebe? Muito bem. A terceira pessoa que procura essa empresa, ela não fala inglês, mas fala espanhol. Mesmo assim, não serve para a empresa, porque ela quer que uma pessoa que fale as 2 línguas ao mesmo tempo. E por último, chegou uma última pessoa que não fala inglês e não fala espanhol. Então, essa aqui, muito menos. Pronto. Então, quando você trabalhar com conjunção, que é o Ezinho, o símbolo dele está aqui, a sua tabela verdade é essa aqui. É isso que você precisa decorar, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o resultado final. Só que você tem que pensar a tabela como um todo. Porque na hora de fazer questões, você vai começar a fazer uma análise nas alternativas ou naquilo que ele te fornecer para saber se vai ficar VV, VF, FV, FF e com isso, né, concluir do jeito que a gente colocou aqui, ó. Beleza? Simples, tranquilo, concorda? São uma série de 5 aulas. Essa foi a primeira. Se for o caso, reveja a aula, sem nenhum problema. Beleza? Então, no mais, bons estudos para você e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Até a próxima!